Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos ao capítulo 20, versículo 15, o ponto 1 que nos diz: aquele que não foi achado no livro da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O juízo final determina o destino de todos os homens, ok? Por isso ele é chamado de juízo final, ok? Ele é chamado de juízo final. E prossigo: não existe reencarnação para que os homens possam se aperfeiçoar. Em passagens anteriores, os ímpios foram chamados de aqueles que adoram a imagem da besta. Agora são chamados aqueles que não estão no livro da vida. O lago de fogo foi utilizado pelos profetas para descrever a destruição do império do mal. A quarta besta de Daniel 7 foi queimada. Esse é um simbolismo do fogo. O fogo, ele aparece com pelo menos duas simbologias na Bíblia. Ao mesmo tempo que ele é usado para simbolizar purificação, ok? Das nossas obras, as obras de ouro são purificadas pelo fogo. Nós, como símbolo de purificação pelas provações, então todos nós passamos pelo fogo e Deus promete que estará conosco. Mas o fogo também ele tem um símbolo de destruição, ok? Em Daniel 7,11 diz: então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Daniel capítulo 7, versículo 11. Ok? Lembrando que essa quarta besta, ela é uma sequência dos impérios. Babilônio, primeira besta; Medo-Persa, segunda besta; grego, terceira besta; e o romano, a quarta besta. Essa quarta besta, nós estudamos esse texto e nós vimos que ela prossegue até os dias do anticristo. O comentário prossegue: o inferno é descrito como um lugar de trevas, mas também de fogo, o que deixa claro se tratar de uma metáfora, pois onde há fogo, não há trevas. Bom, eu estou colocando aqui para vocês a visão que, claro, é bíblica. As pessoas querem tratar tanto a Nova Jerusalém quanto o inferno como sofrimentos físicos, né, de um fogo literal. Então presta atenção, o inferno ele foi preparado para o diabo e seus anjos. E o fogo, se fosse esse fogo natural que nós temos aqui no mundo, ele não atinge o espírito. Então como que Satanás iria sofrer lá? Então só os corpos dos homens sofreriam, ok? Então veja, Judas capítulo 1, versículo 13, ele diz: ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Então o inferno, ou o lago de fogo, ele é descrito ao mesmo tempo como um local de trevas, de grande escuridão, mas também um local onde há fogo, onde, vamos dizer, tudo está incendiado. Se você estiver no meio de um incêndio, ainda que não haja uma lâmpada, nada, o fogo acaba iluminando. Então são coisas que não se combinam. Então por que usar fogo e usar trevas, escuridão? Primeiro, o fogo, porque ele é um dos piores sofrimentos que o homem pode experimentar, né? Nas Torres Gêmeas, o fogo que estava ali pegando naquele prédio, o calor foi subindo, e eu vi imagens horríveis de pessoas pulando daquela altura, ou seja, pulando para a morte. Mas por quê? Porque ela não suporta o fogo, né? A queimadura de fogo é algo terrível. Então, o que existe no inferno é um sofrimento para espíritos. Os anjos são espíritos.
existe um sofrimento lá que atinge o espírito. Foi utilizado o fogo porque é um dos maiores, se não o maior sofrimento que o homem pode passar aqui na Terra. E foi usado trevas também, porque as trevas é algo que faz mal para o ser humano. Eu tive a experiência aqui no Rio de Janeiro, no ano de 1996, 97, em que houve um blackout em toda a cidade do Rio de Janeiro, houve explosão em umas torres. Eu estava no 8º andar de um prédio no centro da cidade, eram cerca de 9 horas da noite, e escureceu tudo, apagaram-se todas as luzes. Hoje teria celular, naquela época não tinha, né? E o que ocorre é algo que faz mal para o ser humano. Eu ouvi as pessoas falando, eu via que eles estavam próximos de mim, mas eu não via nada. E aquilo realmente, a escuridão, ela causa um mal-estar para o ser humano. Ok? Então, por isso foi utilizado o símbolo da escuridão, das trevas, né? E ao mesmo tempo o símbolo do fogo. O comentário prossegue. O inferno é também retratado como um lugar onde há bicho e fogo, o que mais uma vez demonstra se tratar de uma metáfora, pois o fogo consome todo e qualquer bicho, mas está lá em Marcos 9,44, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, se fosse um bicho literal, como alguns querem retratar, que terão vermes andando nos corpos das pessoas, eles seriam mortos pelo fogo. Ok? Mas aqui está sendo retratado um sofrimento para o espírito, porque esse sofrimento foi preparado para Satanás e seus anjos. O comentário prossegue. O inferno deve ser visto como um lugar preparado para o sofrimento de seres espirituais, como os anjos caídos e as almas dos homens que escolheram o caminho errado. Infelizmente, o texto bíblico também descreve pessoas que um dia foi filho do reino, mas se desviaram e acabaram por ser condenados. Está lá em Mateus 8,12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Bom, as trevas exteriores era contado também como a região fora da casa, onde está havendo uma festa, umas bodas, tá, ok? Um encontro entre famílias. A região de Israel é uma região desértica, e a região de desértica, vocês sabem que ela esfria à noite, tá, ok? Durante o dia é calor e durante a noite é frio. Então, se você está dentro de casa, você está aquecido. Se você é expulso da festa, você ficava do lado de fora rangendo os dentes de frio. E isso foi usado para simbolizar, no caso, o sofrimento do inferno, nas trevas e rangendo os dentes. E eu falo isso porque, acredita, já teve pessoas na igreja que falaram: pastor, se a Bíblia diz que tem que ranger de dente, é porque tem ranger de dente. Não é assim. A Bíblia usa muitos símbolos. E se tratando do mundo espiritual, nós temos que entender esses símbolos. Senão nós vamos estar igual a seita dos mormons, que eles acreditam que Deus tem mão, literalmente, que Deus tem pé. E eu vi até o testemunho de um ex-mormon, que ele disse que reencontrou anciãos lá daquela seita, e ele falou para eles, um dos argumentos que ele usou foi: olha, a Bíblia também diz que Deus tem asas, porque diz que debaixo das suas asas nós estaremos seguros. Você acredita que Deus literalmente tem asas? Porque se você acredita que Deus tem mão, pé, então você deve acreditar também que Deus tem asa, porque você está seguindo a Bíblia de forma literal. Então nós temos que comparar a Bíblia com a Bíblia e sabermos quando que a Bíblia está falando de forma simbólica ou de forma literal. Isso tem que ser visto sempre pelo contexto. Ok? Se a Bíblia descreve Deus como um espírito, né, e ao mesmo tempo diz que debaixo das suas asas nós estaremos seguros, é claro que isso é um símbolo, porque as aves, elas protegem os seus filhos com as suas asas. E para concluir esse tópico, ele diz: neste versículo também temos um novo exemplo de metáfora, pois alma e espírito não tem como
ranger dentes. É claro, eles não têm dentes para ranger. Então, em se tratando de vida eterna e de toda essa simbologia, temos que conseguir identificar o que é literal, o que é simbólico. O que é literal? A herança que nós receberemos. Como é essa herança? Ela é espiritual, ela não pode ser literal. Okay? Nós veremos somente no próximo tópico que trata do novo céu e da nova terra.